Bom dia! Hoje a nossa aula de história vai ser sobre a criação da primeira vila no Brasil. Nos anos de 1500, não existiam cidades no nosso país. Era como se fosse uma ilha habitada por índios. Até que nos anos de 1500, meados de 1500, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E chamou muita atenção dos portugueses porque era uma terra cheia de riquezas naturais, né? Cheias de ouro, metais preciosos, muita madeira. Então aquilo ali começou a despertar interesse, né, pelos portugueses mediante nossas terras. Então, os primeiros habitantes do Brasil eram os índios, né? E quando os portugueses chegaram, começou a haver troca de objetos. Era uma espécie de comercialização, que era chamado como escambo, né? Que é a troca de objetos. Os índios ofereciam a madeira e os portugueses davam mercadorias vindas da Europa de interesse dos índios em troca da madeira. A madeira, ela despertou muito interesse dos portugueses, porque com ela, além de se fabricar papel, se fabricavam tintas. E a madeira que mais os portugueses exploravam no Brasil era chamada de pau-brasil. Então, era uma madeira muito explorada que os índios comercializavam com os portugueses. Com o passar, os franceses descobriram também o Brasil, né? E aquilo ali começou a despertar, né, aos portugueses. Olha, tá chegando novos estrangeiros, vão querer pegar nossas coisas, vão querer invadir o nosso canto que nós descobrimos primeiro. Então, eles enviaram um homem, certo? Um comandante para lutar contra os franceses, para expulsar os franceses da terra brasileira. O nome dele é Martim Afonso de Souza. Foi nos anos de 1530 que Martim Afonso de Souza chegou no Brasil para expulsar os franceses. Por quê? Porque os portugueses abriram os olhos e disseram: epa, descobrimos primeiro, pode sair daí. Então, os portugueses resolveram se alojar definitivamente no Brasil, povoar lá, para não correr risco de que nenhum estrangeiro, além dos franceses, venham se apossar daquelas riquezas que eles descobriram primeiro. Detalhe, né? A gente sabe que as riquezas sempre foram dos índios, porque os índios eram os habitantes. Mas os portugueses chegaram e aos poucos foram se apossando, né? Então, instalado lá no Brasil, os portugueses fundaram a primeira vila, chamada de Vila São Vicente. Vila é muito parecido com cidade, ainda não chega a ser uma estrutura de cidade. Então, a primeira vila, né, criada no Brasil foi a de São Vicente, e que hoje se localiza no estado de São Paulo, ok? Essa era só uma pequena revisão sobre a matéria de história, certo? Sobre a fundação da primeira vila no Brasil. Espero que tenham gostado. Leem a página 22 e, como atividade, respondam a página 23, ok? E para fechar, pronto. Essas vilas, essas vilas, elas eram criadas no litoral. Tia, o que é litoral? Litoral é todo lugar
que é instalado às margens do mar, próximo ao mar. Então, eram instalados portos. O que são portos? Local de embarque e desembarque de mercadorias e pessoas. Então, a vila, ela foi criada à margem do mar, né? Deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Olha aqui, tá vendo? Isso aqui é a Vila de São Vicente. Olha, criada no litoral, ou seja, próximo ao mar, tá vendo? Os índios comercializando com os portugueses através da troca de objetos. Os portugueses chegavam com as suas mercadorias, encantavam os índios e os índios davam a madeira em troca. Enfim, foi daí que começou as primeiras comercializações no Brasil, entre portugueses e índios, ok? Até a próxima história, certo? Fiquem com Deus, não deixem de estudar, não deixem de fazer as atividades e qualquer dúvida pode me procurar. Até a próxima!